Tá reto aqui? Tá não, né? Tá torto. Então, se tem um negócio que crente passa, é tempestade. Parece que a gente tem um negócio com deserto e tempestade. Meu irmão, que negócio do deserto. Mano, crente, deserto e tempestade parece que nasceu pra ficar junto. Só que, tipo, o que fazer quando nós estamos na tempestade? Como agir? Qual é a postura que a gente tem que ter em meio à tempestade? E qual é a postura que, sei lá, a gente tem na tempestade? Normalmente na tempestade a gente fica doido. Todas as vezes que acontece uma tempestade na nossa vida, a gente fica louco. A gente pilha muito, a gente surta, cara. A gente fica biruta das ideias. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com a tempestade. E uma coisa é você lidar com a tempestade com Jesus, você lidar com a tempestade sem Jesus. Na Bíblia tem duas passagens muito loucas sobre isso, que é quando Jesus está dormindo no barco e a outra quando ele vem andando sobre as águas. Ambas os discípulos estavam, né, na tempestade, né? E tipo, a gente não está falando só de gente inexperiente de mar, não. A gente está falando de caras que trabalhavam com pesca, que foram chamados enquanto estavam pescando. Pedro mesmo era um deles. Então Jesus aparece do nada no meio da tempestade, andando sobre as águas. E numa outra situação, enquanto eles estão atravessando, outra tempestade acontece, Jesus dorme sobre. Ou seja, eles não conseguem fazer uma coisa normal no meio da tempestade. Por quê? Porque a forma que Jesus lida com a tempestade não é a nossa forma de lidar com a tempestade. Jesus está pouco se importando para as nossas tempestades. Ele não liga para as nossas tempestades. Ele não está nem aí para as nossas tempestades. Sabe por quê? Porque Ele é capaz de acalmá-las. Ele é quem cessa as tempestades na nossa vida. Então Ele não precisa se preocupar com a tempestade. Ele só precisa se preocupar conosco. Da mesma forma, a gente só precisa se preocupar com Ele. Quando Ele está andando sobre as águas e os discípulos olham para Ele e pensam que Ele é um fantasma, eu também pensaria. Pensam que Ele é um fantasma. Ele olha e fala assim, venham até mim. E aí Pedro vai andando. Quando Pedro pisa na água, a tempestade não para. Jesus não para a tempestade porque o lindão do Pedro começou a andar sobre as águas. Não, a tempestade se mantém. Qual que é o BO desse texto? Quando Pedro olha para a tempestade, enquanto Pedro está olhando para Jesus, a tempestade para ele não importa. A tempestade continuou. A tempestade está lá, no mesmo lugar. Mas ele não se importa com a tempestade. Por quê? Porque ele está olhando para Jesus. Mas quando ele começa a olhar para a tempestade, aí que mora o B.O. Vou tomar um café. Aí ele começa a se importar com a tempestade. E a tempestade não deve ser o nosso foco. Quando Jesus acorda lá no barco, que os caras estavam sofrendo com aquela tempestade toda, não foi porque ele acordou que a tempestade acalmou. Ai, nossa, agora ele acordou. Não! E os discípulos acordam ele não para ele acalmar a tempestade, mas para ele ajudar eles com a tempestade. Porque eles entenderam que mais importante era Jesus estar com eles do que a tempestade. A tempestade eles poderiam vencer, mas eles queriam vencer juntos. Essa é a questão. Jesus. Quando você foca em Jesus, quando Jesus é o seu foco, não importa as tempestades ao seu redor. Não importa se você vai andar sobre as águas, se você vai flutuar, se você vai voar, se você vai pular. Pedro não sabia que ele ia andar sobre as águas. Ele falou, eu vou, se eu tiver que flutuar, se tiver que voar, eu não sei o que vai acontecer comigo. Pode ser que eu afunda também. Mas ele sabia para quem recorrer, por isso que ele estende a mão para Jesus. Jesus tem que ser o nosso foco. Quando nós começamos a olhar para Jesus e esquecemos a tempestade não tem mais sentido na nossa vida. As tempestades elas cessam com apenas uma palavra de Jesus. Então não foque na tempestade, esqueça a tempestade. A tempestade não vai te matar, a tempestade não vai te afundar, a tempestade não vai parar você. Jesus está com você. Se ele não está dentro do barco, ainda assim, fora dele, ele consegue fazer o milagre. Foque em olhar para Jesus. Quanto mais você olha para Jesus, menos você olha para a tempestade. Quanto mais você foca em Jesus, mais desfocada a tempestade está. Ei, tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Se você puder, curta e compartilhe com essa pessoa, para que mais pessoas sejam alcançadas e cessem as tempestades.